Há um poder silencioso que governa o universo. E ele não está nos músculos, nem na mente lógica, mas em algo que Nikola Tesla chamava de vibração pura. Um estado em que o ser humano se torna parte da própria energia que move tudo. Tesla acreditava que quando o indivíduo atinge essa frequência, o universo inteiro começa a reorganizar-se ao redor dele. Não é uma metáfora poética, é literal. É o ponto onde o invisível começa a obedecer. Imagine por um instante que toda a sua vida, as pessoas que cruzam seu caminho, as oportunidades que surgem, até os obstáculos, não são eventos aleatórios, mas respostas precisas ao que você está vibrando agora. E que talvez, sem perceber, você esteja emitindo sinais que atraem exatamente aquilo que você não quer. Tesla dizia que o universo é uma vasta sinfonia de frequências e que cada pensamento, emoção e respiração é uma nota. Quando essa sinfonia entra em desarmonia, a realidade começa a desafinar. Mas quando o som interior se alinha, quando você vibra coerência, o campo responde. Ele não julga, não demora, não erra o alvo, ele apenas devolve. É por isso que Tesla, mesmo sem buscar reconhecimento, atraía descobertas que pareciam impossíveis para sua época. Ele compreendeu algo que quase ninguém entende. O universo não responde à força, responde à vibração. Essa era a sua verdadeira genialidade. Não as máquinas, não a eletricidade sem fios, mas o domínio do invisível. Tesla enxergava a energia como linguagem divina. Para ele, tudo o que existe é energia em diferentes graus de densidade. O pensamento é energia sutil. A matéria é energia condensada. O som é energia vibrando no espaço. E o silêncio, curiosamente, é o ponto mais alto dessa linguagem. O momento em que o campo se torna receptivo ao comando vibracional da consciência. Pense em quantas vezes você tentou mudar algo na vida e falhou. Tentou controlar, planejar, insistir, empurrar, e nada se moveu. E se o erro não estivesse nas ações, mas na vibração por trás delas? E se o simples ato de tentar fosse, na verdade, o sinal de que você ainda não confia no campo que cria tudo? Tesla acreditava que o esforço é ruído, e o universo não ouve ruído, ele ouve coerência. Há uma diferença profunda entre querer e vibrar. Quando você quer algo, você vibra a ausência. Quando você vibra, você já é. E é esse estado que faz o impossível acontecer. Tesla passava horas em silêncio, sozinho em seu laboratório, observando padrões, sons, luzes, formas invisíveis. Mas ele não estava apenas estudando, estava se ajustando. Tornava-se parte do próprio campo que observava. É como se o universo só lhe revelasse os segredos quando ele se tornava silencioso o suficiente para ouvi-lo. Quantas respostas você já perdeu porque estava barulhento por dentro? Quantas vezes o universo tentou te mostrar o caminho, mas sua ansiedade gritou mais alto que o silêncio que traz as respostas? Tesla dizia que a natureza fala em frequências e que quem aprende a ouvi-las não precisa mais lutar. Ele chamava esse estado de vibração consciente. É quando o ser humano percebe que cada emoção gera uma onda e que cada onda atrai sua similar. É o mesmo princípio que governa a eletricidade. Polos iguais se repelem, polos complementares se atraem. Só que no campo da consciência, o magnetismo é vibracional, não físico. Se você vibra a escassez, o universo te entrega experiências que confirmam a escassez. Se você vibra a gratidão, ele reorganiza tudo para que você tenha mais motivos para agradecer. A realidade é um espelho sensível ao seu estado vibracional. Tesla sabia disso, mas não apenas como teoria. Ele viveu isso. Durante anos ele foi ridicularizado, sabotado e silenciado por aqueles que temiam o que ele descobria. E mesmo assim, ele nunca reagiu com raiva. Ele simplesmente vibrava a certeza de que o tempo se encarregaria de revelar a verdade. Ele confiava tanto na vibração que já não precisava provar nada. Essa serenidade era o seu poder invisível, a força que o mantinha em sintonia com algo muito maior do que o mundo material. Talvez seja isso o que falta hoje. As pessoas esqueceram o poder de simplesmente vibrar. Querem resultados rápidos, soluções imediatas,
mas não percebem que o universo não se move pela pressa. Ele se move pela coerência. Tesla acreditava que cada ser humano é um transmissor e receptor de energia, e o corpo é uma antena viva, projetada para interagir com o campo cósmico, e que quando essa antena está distorcida por medo, culpa ou dúvida, o sinal se perde. Mas quando ela vibra pureza, intenção e amor, o sinal se torna claro e a realidade responde instantaneamente. Isso explica por que certas pessoas parecem ter sorte. Não é sorte, é vibração coerente. Elas estão consciente ou inconscientemente em ressonância com aquilo que desejam. Mas o que é, afinal, essa vibração? Tesla dizia que é a combinação entre pensamento, emoção e presença. Quando esses três elementos estão em harmonia, forma-se um campo magnético estável. Esse campo não apenas atrai, ele informa o universo. É como se você enviasse um comando energético dizendo: "É isso que sou." E o universo, obediente, responde: "Então será feito." Agora pense, o que você está emitindo sem perceber? Porque você pode dizer: "Eu quero paz", mas vibrar ansiedade. Pode afirmar: "Eu confio", mas vibrar medo. Pode repetir mantras de abundância, mas vibrar falta. E o universo não responde ao que você diz, responde ao que você vibra. Tesla compreendia isso de forma científica. Ele observava que até as partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando observadas por uma consciência. Ou seja, a realidade muda quando alguém a observa em determinada frequência. Isso significa que você não é apenas um espectador. Você é o campo. E o campo responde à forma como você o observa. Esse é o segredo que ele levou até o fim da vida. O poder não está em controlar a realidade, mas em se alinhar a ela. Ele costumava dizer que, se você quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Mas o que poucos percebem é que ele não falava apenas da natureza externa. Falava de nós, do que sentimos, pensamos, respiramos. Há uma passagem pouco conhecida de seus cadernos em que ele escreve: "Quando o homem aprender a vibrar em harmonia com o campo que o criou, deixará de lutar e começará a criar." Essa frase resume tudo. A luta é resistência. A criação é alinhamento. Você percebe o paradoxo? O ser humano luta para controlar o que só responde quando ele solta. Quanto mais força, mais resistência. Quanto mais entrega, mais fluxo. Tesla entendeu que o verdadeiro domínio não vem da vontade, mas da vibração. Ele não acreditava em milagres, acreditava em leis. Leis sutis, invisíveis, mas tão exatas quanto as leis da física. Leis que operam no campo da consciência e moldam o que chamamos de destino. E talvez esse seja o ponto mais desconcertante. Se tudo é vibração, então cada emoção é uma ferramenta criadora. Cada pensamento é uma forma de energia em movimento. E cada vez que você sente medo, culpa ou raiva, você está literalmente alimentando campos de energia que se manifestam como circunstâncias em sua vida. O inverso também é verdadeiro. A cada vez que você vibra gratidão, alegria ou silêncio interior, você está transmitindo frequências que reprogramam o tecido da realidade. O mundo moderno nos ensinou a agir, reagir e correr. Mas Tesla sabia que o segredo estava no oposto. Parar, respirar, sentir, vibrar. Ele dizia que o universo é um grande organismo que responde instantaneamente a estados vibracionais, e que quando você vibra em coerência com o que deseja, o universo não tem escolha. Ele precisa corresponder. A pergunta é: você está vibrando ou apenas pensando sobre vibrar? Há uma diferença abissal entre imaginar e ser. Tesla vivia no estado do ser vibracional. Ele não pensava em inventar. Ele se tornava a invenção antes de ela existir. É por isso que muitas de suas descobertas pareciam surgir do nada, porque o campo respondia ao que ele já era internamente. O que aconteceria se você fizesse o mesmo? Se deixasse de desejar e começasse apenas a vibrar a realidade que quer viver? Se, em vez de buscar fora, você se ajustasse por dentro? A resposta pode parecer mística, mas é científica. Tudo vibra, e tudo vibra em ressonância com algo. Quando duas frequências se alinham,
ocorre o fenômeno da ressonância harmônica. Isso é o que Tesla via como a verdadeira magia do universo. Ele acreditava que os pensamentos são ondas, as emoções são o campo que amplifica essas ondas, e o corpo é o condutor. Quando esses três se unem, a vibração se torna inquebrável, e a realidade física não pode resistir. Por isso ele dizia que aquele que domina sua vibração domina o mundo, não por poder externo, mas por sintonia interna. Agora imagine o que aconteceria se a humanidade inteira vibrasse gratidão, amor ou paz por apenas um minuto. Tesla acreditava que seria suficiente para reorganizar a estrutura atômica do planeta. E se isso é possível em escala global, imagine o que pode acontecer dentro da sua própria vida. Você não precisa fazer nada, precisa apenas aprender a vibrar certo. A realidade não é uma sequência de acasos, mas um espelho de frequências. Cada pensamento é um sinal enviado, cada emoção é um comando, cada respiração é uma oportunidade de reajuste. Mas aqui está o desafio. O mundo moderno nos condicionou ao ruído. A mente está sempre inquieta e o corpo sempre em alerta. O silêncio, a linguagem do campo, se tornou estranho. É por isso que tantos se sentem desconectados, exaustos, vazios, porque perderam o contato com o estado vibracional que Tesla chamava de ponto de unidade. Você consegue sentir quando está em harmonia. O corpo relaxa, a mente desacelera e há uma sensação de que tudo está no lugar. É nesse estado que a criação começa. Não quando você tenta, mas quando você vibra. Então pergunte-se, o que aconteceria se, por um instante, você parasse completamente? Se silenciasse o pensamento, soltasse o controle e apenas deixasse a energia fluir? Tesla dizia que é nesse instante, no ponto entre o controle e a entrega, que a realidade começa a se reorganizar. E talvez seja esse o segredo que o mundo moderno esqueceu. O universo não é movido por quem faz mais, mas por quem vibra melhor. O que Tesla descobriu é simples e devastador. Quando você vibra certo, o universo trabalha por você. Quando você vibra errado, o universo te ensina até que aprenda. Nada é punição, tudo é frequência. E se você entender isso, não precisará mais forçar nada. A realidade deixará de ser uma luta e se tornará um reflexo. O que você vibra agora é o seu amanhã em gestação. A única pergunta é, qual frequência você está emitindo neste exato momento? Porque, talvez, o universo já esteja te ouvindo. Na próxima parte, você descobrirá como Tesla decifrou o código energético 369 e por que esses 3 números escondem o mapa que transforma pensamento em matéria, mostrando que o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos, mas na vibração. Nikola Tesla dizia que o universo tem um idioma e que esse idioma não é feito de palavras, mas de vibrações. Ele acreditava que toda a realidade, desde a luz das estrelas até o bater do coração humano, segue padrões matemáticos precisos, como se tudo estivesse conectado por uma mesma música cósmica. E para ele, essa música podia ser decifrada. Foi assim que surgiu o que ele chamava de Código Energético 369, a fórmula mais misteriosa e poderosa de todas. Tesla dizia que quem compreendesse o significado profundo desses 3 números teria a chave para entender a criação, a manifestação e o próprio funcionamento do universo. Mas o que exatamente há por trás desses números? Por que Tesla acreditava que o 3, o 6 e o 9 eram as engrenagens invisíveis que moviam toda a realidade? Para começar a entender, imagine o universo como uma enorme rede de energia vibrando em padrões repetitivos. Tudo se move em ciclos, espirais, repetições. A natureza inteira segue proporções harmônicas, das órbitas dos planetas ao formato das conchas do mar. Tesla observava esses padrões e percebia que o número 3 aparecia em tudo. Nas dimensões do espaço, altura, largura e profundidade, nas fases da matéria, sólido, líquido e gasoso, e até nas leis da eletricidade que ele estudava. Ele dizia que o número 3 representa o princípio criador, o ponto onde o pensamento se forma. É a centelha inicial, o impulso de energia que nasce no campo mental. É o primeiro passo da manifestação. Quando você imagina algo com clareza,
está ativando o 3. Está gerando uma vibração mental que começa a existir no plano sutil. O número 6, segundo Tesla, é o ponto de amplificação emocional. É o campo que dá vida à ideia. Sem emoção, a energia mental se dispersa. É o sentimento que carrega o pensamento e o envia para o campo universal. Quando você sente com intensidade, seja alegria, gratidão ou amor, você está vibrando o 6. E o 9 é a manifestação física, o ponto de retorno. É quando a energia emitida completa o ciclo e se torna realidade palpável. É o momento em que o campo universal reflete de volta aquilo que você vibrou de forma consistente. Em outras palavras, o 3 é o pensamento, o 6 é a emoção e o 9 é a criação material. Tesla dizia que tudo o que existe passa por esse ciclo vibracional. Nenhum desejo se torna real sem percorrer esses 3 estágios. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O universo não responde à velocidade com que você pensa, mas à coerência com que você vibra. Imagine uma pessoa que deseja prosperidade, mas passa o dia inteiro pensando em contas, medo de fracassar e escassez. O campo vibracional dela está emitindo uma frequência de falta, mesmo que a mente diga o contrário. O pensamento 3 está ativo, mas a emoção 6 está desalinhada. E por isso, o 9, a manifestação, só pode refletir essa incoerência. Tesla compreendeu que o segredo está na união dos 3. Quando a mente, o coração e a energia se movem na mesma direção, o campo responde instantaneamente. Ele chamava isso de ressonância harmônica total, o estado em que o ser humano vibra em perfeita coerência com aquilo que deseja. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você quis algo intensamente, mas lá no fundo sentia medo de não conseguir? Quantas vezes você afirmou, vai dar certo, mas uma voz interna dizia o contrário? Essa divisão vibracional é o que bloqueia a criação. A mente envia um sinal, mas o coração o cancela. Tesla sabia disso e experimentava com o próprio corpo. Ele acreditava que cada pensamento tinha uma forma energética e que era possível medir a vibração das emoções. Seus estudos sobre ondas eletromagnéticas e campos de energia não eram apenas científicos, eram espirituais. Ele observava que emoções de alta frequência, como amor, alegria e gratidão, produziam padrões geométricos harmônicos em experimentos de vibração sonora e elétrica. Emoções negativas, como medo e raiva, geravam distorções caóticas. Essas descobertas o levaram a uma conclusão revolucionária. O universo não entende palavras, ele entende padrões vibracionais. E foi isso que o fez criar o código 369. Para ele, esses números representavam a fórmula universal de equilíbrio entre pensamento, emoção e matéria. Ele dizia: se você conhecer os segredos do 3, do 6 e do 9, compreenderá o universo inteiro. Mas o mais fascinante é como isso se aplica à vida prática. Imagine uma pessoa tentando mudar de vida. Ela decide abrir um novo negócio, ou atrair um novo amor, ou curar uma doença. A primeira coisa que faz é agir, procurar soluções, estudar, tentar, mas raramente ajusta sua vibração. Continua pensando e sentindo da mesma forma. Tesla diria que isso é como tentar mudar uma estação de rádio sem mudar a frequência. Você pode mexer no volume, mas o som continua o mesmo. Para mudar de frequência, é preciso agir no nível vibracional, no 3.1.6.9. Primeiro, clareza mental. 3. Saber exatamente o que você quer. Depois, coerência emocional. 6. Sentir como se já tivesse. E por fim, entrega vibracional. 9. Soltar o controle e permitir que o campo universal organize o resto. Essa é a tríade sagrada da criação. Mas por que é tão difícil aplicá-la? Porque o ser humano foi condicionado a agir com medo. Acreditamos que só conseguimos algo se lutarmos. E toda vez que lutamos, emitimos uma frequência de carência. O campo entende. Essa pessoa ainda não tem. E o universo devolve exatamente isso. Experiências que confirmam a falta. Tesla observava isso em sua própria vida. Havia períodos em que ele não tinha recursos, nem apoio. E mesmo assim conseguia manifestar descobertas grandiosas. Ele dizia que o segredo era vibrar a certeza antes de vê-la.
Em uma de suas anotações, ele escreveu: "O mundo físico é lento, mas o campo não é. Tudo o que vibra intensamente o suficiente é obrigado a se materializar." Ele sabia que o tempo é apenas a distância entre o pensamento e a vibração coerente. Quanto mais coerente você vibra, mais curta é essa distância. E há algo quase poético nisso. Pense em como você se sente quando está apaixonado. Tudo parece fluir, as coisas dão certo, as coincidências acontecem. É o 369 em ação. O pensamento, 3, foca na pessoa. O coração, 6, vibra amor. E o campo, 9, responde com sincronicidades. O mesmo ocorre quando você está inspirado, grato ou em paz. Mas quando você está com medo, raiva ou culpa, o campo responde com caos. Não porque quer te punir, mas porque está apenas espelhando sua vibração dominante. Tesla acreditava que o campo é neutro. Ele não distingue bom ou ruim. Ele amplifica o que você emite. Se você emite luz, ele devolve luz. Se você emite ruído, ele devolve ruído. E aqui está um ponto que ele enfatizava. O 9, a manifestação, não é o fim do ciclo, mas o reinício. Assim que algo se materializa, a energia volta ao 3 para ser recriada em outro nível. É um movimento em espiral infinita. Por isso ele dizia que a criação é uma onda que nunca cessa. No fundo, o código 369 é mais do que uma sequência numérica. É o mapa do universo. É a arquitetura vibracional da realidade. Mas o mais importante é o que isso significa para você agora. Tudo o que você viveu até hoje foi resultado da frequência em que você vibrou. As pessoas que apareceram, os desafios, os momentos de alegria e dor, todos foram respostas vibracionais. E isso pode ser libertador. Porque se tudo é resposta, você não é vítima de nada. É o emissor original. A questão é o que você está emitindo agora. Imagine que a cada manhã, ao acordar, você é uma estação de rádio. Suas primeiras emoções do dia determinam a música que o universo vai tocar para você. Se você acorda frustrado, a sintonia do dia será de resistência. Se acorda em gratidão, o universo responderá com harmonia. Tesla compreendia isso tão profundamente que transformava seus rituais diários em experimentos vibracionais. Antes de cada invenção, ele passava horas em silêncio, visualizando o resultado final com absoluta clareza. Ele não apenas pensava na ideia, ele sentia a vibração do resultado como se já fosse real. Há relatos de que Tesla via suas máquinas funcionando antes mesmo de construí-las. Ele dizia que cada detalhe aparecia pronto em sua mente, e quando as criava fisicamente, funcionavam exatamente como havia imaginado. Isso era o 369 em ação. Pensamento, emoção e matéria em perfeita coerência. Agora, imagine aplicar isso à sua vida. E se você pudesse sentir o resultado antes de ele existir? E se, ao invés de pedir, você simplesmente vibrasse a certeza de que já é? Essa é a prática que Tesla tentava ensinar indiretamente. O mundo só viu a superfície de suas invenções, a eletricidade, o motor, as bobinas, mas nunca compreendeu que sua verdadeira tecnologia era vibracional. Ele não queria apenas iluminar cidades, mas consciências. O código 369 não é um segredo matemático. É uma instrução energética. É a prova de que o universo não reage ao esforço, mas à frequência. E talvez o verdadeiro milagre não esteja em manipular energia, mas em entender que você já é energia. Cada vez que você respira conscientemente, você está ajustando sua vibração. Cada vez que você agradece, você está emitindo uma onda que reorganiza o campo. Cada vez que você escolhe sentir, em vez de temer, você ativa o 6. E quando você combina isso com um pensamento claro e uma intenção silenciosa, o 9 se manifesta. Não porque você pediu, mas porque você se tornou o próprio comando. É isso que Tesla queria dizer quando afirmava que quem entende o 369 entende o segredo da criação. No fundo, não há nada de místico. É pura ciência espiritual. A frequência que você emite é a realidade que você vive. E talvez o motivo de a maioria das pessoas não conseguir manifestar o que deseja seja simples. Elas ainda estão tentando fazer, quando deveriam apenas vibrar.
Porque a energia sempre responde à vibração dominante. E a vibração dominante nasce de um simples ato: sentir como se já fosse real. Pense nisso esta noite antes de dormir. Feche os olhos e imagine algo que você deseja profundamente. Não como desejo, mas como realidade. Respire, sinta, agradeça. Imagine que o campo ao seu redor está ouvindo. Porque está. E se você sustentar essa vibração com clareza e emoção, o ciclo 369 entrará em movimento, e nada poderá impedir o retorno daquilo que você emanou. E é nesse momento que a linha entre pensamento e matéria desaparece. Na próxima parte, você descobrirá como Tesla entendia o corpo humano como a antena viva do universo, e por que a vibração não nasce na mente, mas é transmitida através do corpo, e foi projetado para canalizar o poder invisível que cria todas as coisas. Nikola Tesla acreditava que o corpo humano era mais do que carne e osso. Era um circuito vibracional vivo, uma antena cósmica capaz de captar e transmitir energia do próprio universo. Ele via o corpo como um condutor de frequências, projetado com a mesma precisão que uma máquina divina. Em seus diários, há anotações onde ele descreve sensações elétricas percorrendo sua pele, acompanhadas por estados de consciência ampliada. Ele dizia que não era uma visão mística, mas uma constatação física. Cada célula vibra como uma partícula de luz condensada. O corpo, em essência, é luz em baixa velocidade. Tesla percebia que a energia humana não é gerada internamente, mas canalizada. Ele afirmava que o corpo não cria energia, ele sintoniza energia. Assim como um rádio não cria a música, apenas capta a frequência correta. Essa ideia muda tudo, porque se o corpo é uma antena, a qualidade da vibração que você emite depende diretamente da sintonia que você mantém. Quando você vibra medo, o corpo se contrai. Quando vibra amor, o corpo se expande. E essa expansão não é simbólica, é elétrica. Cada emoção altera o campo eletromagnético ao redor de você, criando um tipo de assinatura vibracional que o universo reconhece imediatamente. Mas o que realmente acontece quando você entra em coerência vibracional? Quando mente, emoção e corpo se alinham como uma única frequência? Tesla dizia que nesse estado o ser humano se torna literalmente um transmissor de realidade. A energia começa a fluir sem resistência, e o campo responde com sincronicidades, coincidências e até fenômenos que a ciência ainda não consegue explicar. É como se o universo parasse de te desafiar e começasse a te servir. Você já sentiu isso? Aqueles momentos em que tudo parece se encaixar, como se o mundo ao redor estivesse te ouvindo? Tesla acreditava que esse é o estado natural do ser humano, mas que foi perdido quando nos desconectamos da vibração original. Ele dizia que o corpo foi desenhado para captar energia da Terra e do cosmos ao mesmo tempo, um polo recebendo a energia do solo e o outro recebendo a energia do céu. O coração é o transformador central, o ponto de conversão vibracional entre os planos. Quando o coração está em coerência com o cérebro, o corpo inteiro entra em ressonância. Mas por que quase ninguém sente isso? Porque estamos constantemente emitindo frequências contraditórias. Pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos o oposto. Esse ruído vibracional é o que Tesla chamava de campo caótico humano, uma distorção na antena que impede a conexão com o campo universal. É por isso que muitas pessoas oram, afirmam, visualizam e ainda assim nada acontece. Não é falta de fé, é falta de sintonia. Imagine tentar ouvir uma estação de rádio enquanto duas frequências se misturam. A mensagem se perde. A mesma coisa acontece com o corpo. Se o pensamento vibra em uma frequência e o coração em outra, o universo não entende qual comando seguir. Tesla dizia que a coerência é a senha de acesso à realidade, e essa coerência não é apenas mental, é elétrica. Você já percebeu como o corpo reage a pensamentos? Um simples medo pode acelerar o coração. Uma lembrança triste pode alterar sua respiração. Uma notícia boa pode aquecer o peito. Isso não é coincidência. É física vibracional. Cada pensamento cria um campo elétrico. Cada emoção gera um campo magnético. E o corpo, sendo uma antena, combina os dois e os transmite como uma onda de energia única. Essa onda é sua vibração.
Mas há algo que Tesla observou e que poucos compreenderam. O corpo não apenas emite energia, ele também recebe. Ou seja, o que você sente ao redor não é apenas resultado das suas ações, mas também das frequências que você está absorvendo do ambiente. É por isso que, às vezes, você entra em um lugar e sente desconforto sem motivo aparente. Ou conhece alguém e sente um peso invisível. O corpo capta vibrações sutis, mesmo antes de o consciente perceber. Como isso se traduz no cotidiano? Pense no momento em que você acorda. Nos primeiros minutos, sua mente ainda está conectada ao campo vibracional do sono, mais aberto, mais sensível. Se você desperta e imediatamente pensa em problemas, seu corpo ajusta sua antena para uma frequência de resistência. O resto do dia flui nessa sintonia. Mas se você começa respirando, sentindo gratidão ou simplesmente observando o silêncio, o corpo entra em coerência e o campo começa a responder de forma diferente. Tesla chamava isso de ajuste matinal de fase. Ele acreditava que o corpo é como um instrumento musical e precisa ser afinado todos os dias. Quando a afinação se perde, o som da realidade se torna distorcido. Quando você se alinha, tudo volta a vibrar em harmonia. Mas o que significa afinar o corpo? Para Tesla, isso envolvia 3 elementos: respiração, movimento e intenção. Ele dizia que a respiração é o fio condutor entre os mundos. Cada inspiração puxa energia cósmica. Cada expiração libera densidade. Quando a respiração é lenta, profunda e consciente, o campo elétrico do corpo se estabiliza. Isso cria um estado vibracional, onde o coração e o cérebro começam a pulsar em ritmo sincronizado, o que ele chamava de coerência bioelétrica. Agora, imagine que cada célula do seu corpo é uma pequena bateria. Quando você pensa de forma positiva, sente gratidão e respira de forma consciente, essas baterias se recarregam. Mas quando você vive em tensão, medo ou ansiedade, elas se descarregam. É simples. Energia segue a atenção. Para onde você direciona sua atenção, o corpo direciona sua eletricidade. Mas e se o corpo fosse capaz de captar energia diretamente do campo, sem precisar de esforço físico ou alimento? Tesla acreditava que isso era possível. Ele estudava o que chamava de energia radiante, uma força invisível que permeia tudo. Ele dizia que o ser humano poderia aprender a extrair energia diretamente desse campo, e que isso eliminaria a necessidade de depender apenas de fontes externas. Há registros de que ele testava dispositivos capazes de captar energia do ar, e, curiosamente, dizia que o corpo humano era o protótipo mais avançado dessa tecnologia. Você já se perguntou por que, às vezes, uma simples conversa com alguém pode te deixar exausto, enquanto outra te revigora? Tesla explicaria isso como um fenômeno de ressonância energética. Quando 2 antenas vibram na mesma frequência, há troca harmônica de energia. Quando vibram em frequências opostas, há drenagem. Por isso, ele dizia que a companhia que você mantém é mais importante do que o alimento que consome, porque as vibrações das pessoas ao seu redor influenciam diretamente o campo do seu corpo. Isso também explica por que, em momentos de solidão silenciosa, alguns sentem medo e outros sentem poder. Quem vive desconectado de si mesmo entra em pânico diante do silêncio porque ele revela o próprio ruído interno. Mas quem se sintoniza com o campo universal descobre que o silêncio é o portal da energia. Tesla dizia que no silêncio, o corpo se torna uma antena pura e o universo começa a sussurrar suas respostas. E se fosse verdade que você não precisa buscar energia fora, mas apenas remover o ruído que bloqueia a energia dentro? Tesla via o corpo humano como uma usina vibracional infinita. O coração, em especial, era o componente mais misterioso. Ele afirmava que o coração emite o maior campo eletromagnético do corpo, muito mais forte que o do cérebro, e que é através dele que a vibração emocional se transmite ao universo. A emoção é o idioma da criação. Quando o coração vibra gratidão, o campo se expande. Quando vibra medo, o campo colapsa. Mas há um detalhe surpreendente. Tesla acreditava que o coração não apenas bombeia sangue, mas também converte vibrações em impulsos elétricos.
Ele o via como um oscilador natural, um transmissor entre dimensões. Isso significa que cada batida do seu coração é uma mensagem enviada ao campo universal. Você sabe o que o seu coração está dizendo agora? Essa pergunta pode parecer poética, mas é literal. O que você sente neste momento está moldando o seu campo vibracional, e esse campo é o molde da sua realidade futura. Por isso, Tesla praticava um tipo de meditação em movimento. Ele caminhava por horas, sincronizando passos e respiração, até sentir o corpo inteiro vibrar em uma única frequência. Ele dizia que, nesse estado, as ideias vinham como descargas elétricas, visões de invenções completas, fórmulas e estruturas. Era como se o universo despejasse conhecimento diretamente em sua consciência. E talvez isso explique por que suas invenções surgiam quase prontas. Ele não estava criando no sentido comum. Estava sintonizando informações de um campo onde tudo já existe. Você já sentiu que certas ideias parecem vir do nada, como se fossem baixadas? Essa sensação é mais real do que parece. Quando o corpo vibra coerência, ele acessa frequências onde o tempo e o espaço se dissolvem, e o conhecimento simplesmente chega. Mas há um perigo nesse processo. O corpo humano é sensível. Se você sintoniza uma frequência caótica, medo coletivo, raiva, culpa, seu campo pode se desalinhar rapidamente. E é nesse estado que surgem doenças, fadiga e confusão mental. Tesla dizia que toda enfermidade é, antes de tudo, uma desconexão vibracional. A cura começa quando o corpo volta à sua frequência natural. A questão é, como retornar a essa frequência? A resposta é simples, mas profunda. Comece observando. Observe sua respiração, seu ritmo, seus pensamentos. Perceba onde há tensão. Cada ponto de tensão é um lugar onde a energia parou de fluir. Tesla ensinava que a energia é como água. Ela sempre busca o caminho livre. Quando você relaxa, o fluxo retorna. Quando resiste, o fluxo se bloqueia. O corpo é, portanto, o mapa da alma. Cada dor, cada sintoma, cada desconforto é um sinal vibracional mostrando onde há ruído. E quando você ouve esses sinais com consciência, o corpo volta a se tornar o que sempre foi, uma antena pura entre o visível e o invisível. No fundo, o segredo de Tesla nunca foi apenas sobre eletricidade, mas sobre vida. Ele acreditava que o mesmo princípio que acende uma lâmpada é o que mantém uma alma viva. A diferença está na sintonia, e talvez essa seja a descoberta mais desconcertante. Você não precisa buscar energia. Ela já está dentro e ao redor de você o tempo todo. Tudo o que precisa é aprender a sintonizar. Então, respire fundo agora. Sinta o ar entrando, a energia se movendo, o coração batendo. Você é uma antena viva, transmitindo para o universo a frequência da sua consciência. E, neste exato momento, o universo está respondendo. A pergunta é, o que ele está ouvindo? Na próxima parte, você descobrirá o segredo mais oculto de Tesla, o estado vibracional que ele chamava de frequência neutra, ou ponto zero, onde o tempo se dobra, o esforço desaparece e a realidade começa a se reorganizar ao redor da sua vibração dominante. Nikola Tesla acreditava que existia um ponto no universo onde tudo se tornava silêncio. Um silêncio tão profundo que deixava de ser ausência e se tornava poder puro. Ele chamava esse estado de frequência neutra, ou ponto zero. Era o estado em que todas as forças opostas se equilibram e o campo se torna maleável, como se o próprio tecido da realidade ficasse pronto para ser moldado por quem soubesse permanecer ali. Para Tesla, o ponto zero não era um conceito místico, mas uma condição vibracional precisa. O momento em que o ser humano cessa toda a resistência e se torna um com o campo universal. Ele afirmava que tudo o que existe, átomos, emoções, pensamentos, pulsa entre dois polos, expansão e contração, positivo e negativo, luz e sombra. A vida acontece no movimento entre esses extremos, mas, no instante em que eles se equilibram, surge o ponto de neutralidade, o ponto zero. Ali, a energia não está sendo gasta,
está sendo criada. E o que Tesla descobriu é que o corpo humano pode acessar esse estado, não através de técnicas complexas, mas através do silêncio interior. Imagine o mar em tempestade, ondas caóticas, ventos fortes, ruído incessante. É assim que funciona a mente humana comum, cheia de pensamentos, preocupações, memórias, desejos. Mas há uma camada abaixo disso, uma profundidade onde o mar é completamente calmo, intocado. Tesla dizia que essa profundidade é o ponto zero dentro de nós. E é ali que o universo se reorganiza. Mas o que realmente acontece quando uma pessoa alcança esse estado? Para entender, é preciso olhar para a física moderna, que curiosamente começou a confirmar as ideias de Tesla décadas depois de sua morte. Em 1948, cientistas descobriram o chamado efeito Casimir, um fenômeno em que duas placas metálicas, colocadas próximas uma da outra em um vácuo, se atraem sem nenhuma força externa aparente. Essa atração vem de flutuações quânticas, vibrações invisíveis do próprio espaço vazio. O vácuo, portanto, não é nada. É um campo de energia infinita. E Tesla já dizia isso. O espaço está vivo, repleto de energia potencial, esperando para ser ativada por uma frequência consciente. Ele acreditava que o ponto zero é a chave que conecta o ser humano a essa energia. Quando o corpo entra em neutralidade vibracional, ele deixa de consumir energia e passa a recebê-la. É nesse estado que ocorrem fenômenos de regeneração física, intuição elevada e sincronicidades improváveis. Em outras palavras, a realidade começa a se curvar para alinhar-se ao campo de quem vibra em neutralidade. Mas por que é tão difícil alcançar esse estado? Porque o ser humano foi treinado para oscilar constantemente entre o medo e o desejo, entre o querer e o evitar, entre a esperança e a dúvida. Essas polaridades mantêm o campo em agitação, impedindo que a energia se estabilize. Tesla dizia que a mente humana é como um motor elétrico desequilibrado. Ela vibra, mas desperdiça energia. O verdadeiro poder surge quando a polaridade se anula, quando o campo se torna estável. Um exemplo prático desse princípio pode ser visto na natureza. Pense no coração humano. Ele funciona por impulsos elétricos alternados, contração e expansão. Mas entre um batimento e outro há uma pausa. Essa pausa é o ponto zero biológico. Se ela desaparecesse, o coração colapsaria. É o mesmo com o universo. O ponto zero é a pausa entre os ciclos, o intervalo onde a criação acontece. Tesla observava isso em seus experimentos com eletricidade. Ele descobriu que as correntes alternadas atingiam máxima eficiência quando as forças opostas se equilibravam perfeitamente. Nesses momentos, a energia parecia fluir sem resistência, quase como se estivesse sendo gerada do nada. Ele via ali uma metáfora viva do funcionamento da consciência. Quando os extremos se equilibram, o fluxo se torna infinito. Você já percebeu que os momentos mais transformadores da sua vida acontecem quando você finalmente desiste de lutar? Quando você solta o controle e algo inexplicável começa a acontecer? Tesla acreditava que esse soltar é o ponto em que a consciência se alinha ao ponto zero. Não há mais desejo, nem medo, apenas presença pura. E nesse estado, o universo se reorganiza instantaneamente. Mas há algo ainda mais surpreendente. A neurociência moderna descobriu que o cérebro humano em estado meditativo profundo entra em um padrão de ondas conhecido como ondas gama coerentes. Essas ondas são extremamente rápidas e harmônicas, e só aparecem quando diferentes áreas do cérebro começam a funcionar em perfeita sincronia. É exatamente o que Tesla chamava de coerência vibracional. Quando a mente se alinha, o corpo se alinha e o campo responde. Em 2018, um estudo publicado na Frontiers in Human Neuroscience mostrou que pessoas em estados meditativos profundos apresentavam níveis de coerência cerebral até 700% maiores do que no estado comum de vigília. Esse aumento estava diretamente ligado a experiências de clareza, criatividade e sensação de unidade com o todo. Tesla teria chamado isso de contato com o campo universal. Mas o que isso significa no cotidiano? Significa que o ponto zero não é algo místico distante.
É um estado que você pode alcançar a qualquer momento. Ele começa no instante em que você para de reagir, quando alguém te provoca e você não entra na vibração, quando algo dá errado e você não se desespera, quando o silêncio se torna mais forte do que a necessidade de responder. Nesse momento, você entra em neutralidade, e o campo, sensível, sente isso. Ele entende que não há mais resistência, e começa a se reorganizar em seu favor. Tesla dizia que o universo não se move pela força, mas pela ausência de resistência. É por isso que o esforço atrasa o processo. O ponto zero é o contrário do esforço. É entrega total, mas consciente. Não é desistência, é confiança vibracional. Para compreender melhor, imagine uma corda sendo esticada ao máximo. Se você puxa demais, ela se rompe. Se solta completamente, perde a tensão. Mas se encontra o ponto exato de equilíbrio, a corda vibra em harmonia. A realidade funciona da mesma forma. Quando você força, cria ruptura. Quando ignora, cria estagnação. Mas quando vibra no equilíbrio, tudo flui. Tesla vivia isso de forma quase sobrenatural. Durante longos períodos de reclusão, ele entrava em estados de silêncio tão profundos que dizia sentir a energia do planeta percorrendo seu corpo. Ele relatava ver flashes de luz e padrões geométricos, ouvir sons sutis vindos de outra dimensão. Ele não considerava isso espiritualismo, mas física aplicada à consciência. Segundo ele, o ponto zero é a zona onde o ser humano deixa de ser observador e se torna o próprio campo. Você já sentiu um momento em que o tempo parece parar? Pode ser ao observar o pôr do sol, ao ouvir uma música ou em um instante de profunda emoção. Nesse momento, há um tipo de suspensão da realidade. Tudo parece imóvel, mas ao mesmo tempo vivo. Esse é o vislumbre do ponto zero. Tesla acreditava que quem aprende a permanecer nesse estado pode literalmente dobrar o tempo. Isso pode parecer impossível, mas há algo curioso. Experimentos recentes com partículas subatômicas mostraram que o tempo não é uma linha, mas um campo elástico que se dobra sob determinadas condições de energia. Quando há coerência vibracional, o tempo se torna relativo. É por isso que, em estados de presença profunda, minutos parecem horas, e em estados de distração, horas passam sem que percebamos. O ponto zero, segundo Tesla, é onde o tempo deixa de existir, e o universo começa a responder instantaneamente. Mas o que isso muda na sua vida prática? Tudo. Porque enquanto você estiver tentando controlar o mundo com esforço, estará vibrando fora da neutralidade. O esforço envia uma mensagem ao campo. Ainda falta algo. O ponto zero, por outro lado, comunica. Tudo já está em equilíbrio. E o campo responde a essa vibração reorganizando a realidade para espelhar esse estado. Tesla dizia que a verdadeira criação não acontece quando você quer algo, mas quando você deixa de precisar. É nesse instante que o campo entende que você está em harmonia com o todo, e o todo começa a trabalhar por você. Mas há um paradoxo. Para alcançar o ponto zero, é preciso atravessar o caos. Antes da calmaria, a turbulência. O corpo começa a liberar energias antigas, emoções reprimidas, memórias densas. É o ruído sendo expelido. Tesla afirmava que muitos desistem nesse momento porque confundem a limpeza com fracasso. Mas o caos é o prelúdio da neutralidade. É a antena sendo ajustada. E há algo extraordinário nisso. Quando você mantém o silêncio mesmo dentro do caos, algo se abre. É como se o universo testasse a sua estabilidade vibracional. Se você permanecer em paz quando tudo está em desordem, o campo entende que você está pronto para operar em outra frequência. Curiosamente, a própria natureza obedece a esse padrão. Antes de uma grande tempestade, o ar fica silencioso. Antes de uma erupção vulcânica, há um momento de aparente calma. É o ponto zero se manifestando, o intervalo entre a destruição e o renascimento. Você já notou que os maiores avanços da sua vida vieram logo após um momento de ruptura? Tesla dizia que o universo se reorganiza através da neutralidade que surge depois da destruição. A pausa é o portal. Ele observava que suas ideias mais revolucionárias surgiam quando ele não estava pensando nelas. Quando ele deixava de tentar resolver o problema
e simplesmente caminhava em silêncio, o insight aparecia. Esse é o ponto zero em ação. Há registros de que Tesla ficava noites inteiras acordado, apenas observando o brilho das estrelas, acreditando que elas vibravam em sincronia com o coração humano. Ele dizia que as estrelas são as pulsações visíveis do campo universal e que, quando o homem aprende a vibrar como elas, torna-se parte da mesma inteligência que sustenta o cosmos. Você já se perguntou o que aconteceria se parasse completamente por um instante, sem pensar, sem esperar, sem querer nada? Tesla responderia: nesse instante, você se tornaria o próprio universo. Esse é o ponto zero, o estado onde tudo está em potencial, esperando o comando vibracional da sua consciência. E é nesse ponto que o impossível começa a obedecer. Na próxima parte, você compreenderá o paradoxo que Tesla mais repetia, que o verdadeiro poder não está em fazer, mas em não fazer. Descobrirá como o não agir vibracional cria movimento no universo, e por que o silêncio consciente é a força mais transformadora que existe. Nikola Tesla dizia que o universo não se move por quem faz, mas por quem vibra. Essa ideia sempre pareceu absurda para uma humanidade acostumada a medir progresso em esforço, suor e movimento. Mas Tesla via o oposto. Ele via o esforço como uma forma de resistência. A força que cria a realidade, segundo ele, nasce da coerência vibracional e não da ação física. Quando o ser humano entra em sintonia com a frequência do que deseja, o universo começa a agir em seu nome. É o que ele chamava de o paradoxo do não fazer. Esse princípio era o que mais intrigava as pessoas ao seu redor. Como um homem que trabalhava tanto, experimentava tanto, podia afirmar que o verdadeiro poder está em não agir? Tesla respondia que o que chamamos de trabalho é, na verdade, apenas uma consequência de um estado vibracional anterior. Nenhuma ação física cria sozinha. Ela apenas manifesta o que já foi criado no campo invisível. O que realmente move a matéria é o campo, e o que move o campo é a vibração. Imagine que a realidade é como um rio. Você pode tentar empurrar a água com as mãos, ou pode simplesmente ajustar o leme do barco. O esforço de empurrar gera cansaço. O leme, se alinhado à corrente, move você com facilidade. O não fazer de Tesla não é inércia, é sintonia. É a habilidade de ajustar o leme vibracional, em vez de lutar contra o fluxo do campo. Mas o que significa isso na prática? Significa que tudo o que você deseja já existe em potencial vibracional, aguardando apenas que você se alinhe à frequência correspondente. Quando você força, age a partir da escassez. Quando você solta, age a partir da confiança. É por isso que certas pessoas parecem ter sorte. Elas não estão tentando forçar o mundo, estão vibrando em harmonia com ele. Tesla observava esse princípio em todos os fenômenos naturais. A eletricidade, por exemplo, não precisa empurrar nada. Ela flui naturalmente quando o circuito está completo. A água não tenta descer a montanha. Ela apenas segue a gravidade. O sol não faz esforço para brilhar. Ele apenas vibra em sua natureza. O universo inteiro é movido por estados de fluxo, não de esforço. E se a natureza já entende isso, por que o ser humano insiste em lutar? Porque fomos condicionados a acreditar que fazer é o mesmo que merecer. Desde cedo, aprendemos que precisamos provar, conquistar, competir. E essa vibração constante de luta cria o que Tesla chamava de campo de atrito. É um estado energético onde a mente envia um comando, mas o corpo vibra resistência. O resultado é o bloqueio vibracional. O universo tenta responder, mas a frequência não está clara. Tesla dizia que a vibração humana é como uma onda sonora. Quando o som está puro, ele se propaga em todas as direções sem esforço. Mas quando há ruído, a onda perde força, dispersa-se, e o campo não responde. É por isso que ele acreditava tanto na importância do silêncio e da calma. O silêncio interior não é ausência de som, mas ausência de resistência. Você já percebeu que as ideias mais criativas surgem quando você para de tentar? E as soluções aparecem quando você desiste de forçar? Esse é o paradoxo do não fazer. O universo não responde à agitação. Ele responde à clareza vibracional.
Tesla praticava isso em sua própria vida. Há relatos de que, em momentos de bloqueio mental, ele simplesmente caminhava em silêncio por horas, sem pensar em nada. E de repente a resposta surgia como um relâmpago. Ele dizia que era o campo respondendo. Quando a mente se cala, a vibração se alinha. Mas o que o não fazer realmente significa? Significa agir apenas quando a vibração já estiver alinhada. Significa não empurrar a vida, mas permitir que ela aconteça no ritmo da coerência. Tesla acreditava que o verdadeiro poder está em preparar o campo interno, o pensamento, a emoção, a respiração, e depois observar o universo se mover. Há um fenômeno curioso que comprova isso. Quando cientistas observam partículas quânticas, elas mudam de comportamento apenas por serem observadas. Esse efeito, conhecido como colapso da função de onda, mostra que a realidade física depende do estado de consciência de quem a observa. Ou seja, a simples vibração da atenção humana já cria movimento. Tesla via isso como a prova de que o não fazer é, na verdade, o ato vibracional mais poderoso. Ele dizia que quando o observador entra em estado de neutralidade e foco, o ponto zero, o universo reorganiza tudo ao redor para refletir essa frequência. Não é mágica, é ressonância. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em sincronia constante? Sempre no lugar certo, na hora certa? Elas não estão manipulando o mundo, estão permitindo. Vibram a certeza de que tudo já está se movendo em seu favor, e o universo responde a essa certeza. Tesla acreditava que esse estado de confiança vibracional era o segredo para desbloquear qualquer potencial humano. Ele dizia que a vibração do medo bloqueia a energia, enquanto a vibração da fé a amplifica. E essa fé não é religiosa, é vibracional. É a certeza silenciosa de que o campo está funcionando. Em uma de suas anotações, Tesla escreveu: "O universo é autoajustável. Quem vibra em coerência com ele não precisa correr. O tempo se curva para encontrá-lo." E essa é talvez uma das verdades mais desconcertantes. Quando você para de tentar controlar o tempo passa a trabalhar por você. Mas o ser humano moderno, preso à pressa e à necessidade de resultados, perdeu o contato com esse fluxo. Vivemos correndo, reagindo, tentando resolver tudo com mais força e mais velocidade. E quanto mais fazemos isso, mais nos afastamos do ponto de equilíbrio. Tesla via o mundo como um grande laboratório vibracional. Ele observava que as pessoas agiam como motores sobrecarregados, produzindo calor, mas pouca energia útil. O segredo, segundo ele, não era produzir mais energia, mas reduzir a resistência. Você já percebeu que quando está em paz, tudo parece funcionar melhor? As pessoas respondem melhor, as oportunidades aparecem, o corpo fica mais leve. Esse é o campo vibrando sem resistência. O não fazer não é passividade, é alinhamento. É agir a partir do silêncio, e não da ansiedade. Mas há um ponto que poucos compreendem. O não fazer exige coragem. Coragem para confiar quando nada parece acontecer. Coragem para silenciar quando tudo em volta grita por ação. Coragem para sustentar a vibração mesmo sem resultados imediatos. Tesla dizia que o universo testa a consistência vibracional do ser humano antes de responder. Se a vibração oscila, o campo espera. Quando ela se estabiliza, o campo entrega. Ele via a realidade como um espelho. E um espelho só reflete quando a imagem diante dele é estável. Se você se move demais, a imagem se distorce. Se você fica imóvel e presente, o reflexo aparece nítido. É o mesmo princípio, mas há algo mais profundo. O não fazer não é ausência de ação. É ação pura sem interferência mental. Quando você age a partir da intuição, aquele impulso que vem sem esforço, está agindo em coerência com o campo. É por isso que as ações inspiradas dão certo. Elas nascem do silêncio, não da lógica. Tesla dizia que a mente racional é apenas uma antena auxiliar, mas que o verdadeiro comando vem do campo. Ele acreditava que o ser humano, quando alinhado vibracionalmente, se torna um canal de inteligência cósmica. Suas ideias, suas decisões, seus encontros, tudo passa a ser guiado por uma força maior.
Você já sentiu aquela sensação de "eu sabia que devia fazer isso"? Esse é o campo falando. E é aqui que entra o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar a vida, menos ela responde. Quanto mais você confia, mais o universo trabalha nos bastidores. Há uma pesquisa curiosa publicada em 2017 na Harvard Business Review sobre criatividade e performance. Ela mostrou que pessoas que praticam o que chamam de estado de não esforço, meditação, foco presente, relaxamento consciente, têm resultados até 60% mais eficazes em tarefas criativas e de tomada de decisão. É o mesmo princípio vibracional de Tesla, traduzido em dados modernos. O não fazer reorganiza o cérebro, reduz o ruído e permite que o campo da intuição se manifeste. Mas Tesla foi além da mente. Ele acreditava que a própria realidade física se dobra diante de quem vibra no estado de neutralidade ativa. Ele dizia que, quando o ser humano entra nesse estado, o universo responde em tempo real, como se o espaço ao redor estivesse escutando. Imagine entrar em um ambiente e sentir que tudo ali começa a se ajustar à sua presença. As pessoas ficam mais calmas, as situações se resolvem, até o ar parece diferente. Isso não é coincidência. É o efeito da coerência vibracional. Quando uma vibração forte e estável entra em um campo instável, o campo tende a se reorganizar em torno dela. É física, não mágica. E é por isso que Tesla dizia que a verdadeira influência não vem da voz, mas da vibração. Você não precisa convencer ninguém. Precisa apenas vibrar com tanta clareza que o campo ao redor se ajusta naturalmente. O não fazer, portanto, é a forma mais elevada de poder. É o domínio invisível, silencioso, que move tudo sem ser percebido. Mas há uma última camada nesse mistério. Tesla afirmava que o universo, no fundo, é autoconsciente, e que quando o ser humano entra em coerência vibracional total, o universo reconhece essa coerência como uma extensão de si mesmo. Nesse momento, não há mais separação entre criador e criação. O eu e o mundo se tornam uma única frequência. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que tudo está exatamente onde deveria estar, de que o tempo parou, de que nada precisa ser diferente? Esse é o estado de não fazer. É o instante em que você se torna o próprio movimento do universo. Tesla dizia que nesse ponto qualquer pensamento se manifesta, não porque você pediu, mas porque você é a vibração que comanda o campo. É o ápice da manifestação silenciosa, onde o universo age em perfeita sincronização com a consciência. E talvez essa seja a lição mais difícil para o ser humano moderno. Parar não é desistir. Parar é criar espaço para o campo responder. Porque, no fim, o universo não entende pressa. Ele entende frequência. E quando você vibra a frequência certa, o mundo inteiro começa a se mover, enquanto você permanece em silêncio. Na próxima parte, você descobrirá o ritual vibracional secreto de Tesla, o método silencioso que ele utilizava para alinhar corpo, mente e campo e ativar o fluxo universal de energia que transforma pensamento em matéria, o mesmo estado que permitiu a ele fazer o impossível e que agora pode ser acessado por você. Nikola Tesla dizia que o ser humano é como um instrumento divino desafinado. Dentro de cada um de nós existe um campo perfeito, harmônico, pronto para vibrar com o universo. Mas a pressa, o medo e o barulho da mente criaram ruído. Toda vez que nos desconectamos de quem realmente somos, esse campo se torna caótico e a vida começa a refletir essa desordem. Tesla acreditava que a verdadeira missão do ser humano não é aprender a controlar o mundo, mas lembrar como vibrar em harmonia com ele. Ao longo da vida, ele desenvolveu o que chamava de ritual vibracional, uma prática silenciosa que o conectava ao campo universal. Não era uma técnica mística, mas uma sequência de gestos conscientes que alinhavam mente, emoção e corpo. Tesla dizia que, quando você aprende a dominar sua vibração, o universo inteiro se reorganiza para acompanhar o ritmo da sua frequência. E essa é a essência de tudo o que ele tentou ensinar. Você não precisa mover o mundo, precisa apenas mover sua vibração. Mas como transformar essa ideia em prática diária? Como viver de fato o que Tesla viveu?
O primeiro passo é o silêncio. Tesla acreditava que o silêncio é o portal para o campo, não o silêncio exterior, mas o interior, aquele que surge quando você observa seus pensamentos sem se identificar com eles. Ele dizia que, no instante em que o pensamento perde o controle sobre você, o campo começa a se abrir. Por isso, o primeiro exercício é simples. Reserve alguns minutos por dia para não fazer nada. Apenas respire. Observe o ar entrando e saindo. Permita que o ruído mental se acalme. No começo parecerá impossível, mas com o tempo, o silêncio se tornará um lugar familiar. É nesse espaço que a energia começa a fluir. O segundo passo é o sentir consciente. Tesla afirmava que a emoção é o motor vibracional do universo. Você pode pensar em abundância, mas se sentir medo, é o medo que o campo ouvirá. Por isso, o segredo é alinhar pensamento e sentimento. Escolha uma emoção que deseja experimentar, gratidão, paz, amor, e aprenda a senti-la antes que haja um motivo para isso. Feche os olhos e imagine seu corpo sendo preenchido por essa vibração. Sinta como seria se já estivesse vivendo o que deseja. O campo responde à frequência do ser, não à frequência do querer. O terceiro passo é a coerência corporal. Tesla dizia que o corpo é a antena que traduz a vibração da alma. A postura, a respiração e até o ritmo dos movimentos influenciam o campo. Quando o corpo está tenso, o fluxo energético se interrompe. Quando relaxa, a energia retorna ao estado natural. Por isso, mova-se com consciência. Caminhe lentamente, sentindo os pés tocarem o chão. Respire profundamente, como se cada inspiração recarregasse suas células com luz. Essas ações simples reconectam o corpo à vibração original. O quarto passo é a entrega vibracional. Esse é o ponto em que o paradoxo de Tesla se revela. Depois de ajustar pensamento, emoção e corpo, o último passo é soltar. Não tente controlar o resultado. Confie que o campo sabe o que fazer. É aqui que a maioria das pessoas falha, porque o ego quer garantias, quer provas, quer prazos. Mas o campo não responde à pressa. Ele responde à constância da vibração. Quando você solta, o universo começa a trabalhar nos bastidores. Tesla dizia que a fé verdadeira não é acreditar que algo vai acontecer, mas sentir que já aconteceu. E é essa certeza silenciosa que transforma a vibração em realidade. Imagine aplicar isso no seu cotidiano. Ao acordar, antes de tocar o celular, feche os olhos por alguns segundos. Inspire profundamente. Observe seu corpo, seu humor, sua mente. Se sentir ansiedade, não lute contra. Apenas respire até que o ritmo desacelere. Depois, escolha uma emoção para sustentar durante o dia. Pode ser calma, gratidão ou alegria. E imagine essa emoção se espalhando pelo corpo como uma corrente elétrica suave. Durante o dia, pratique o não fazer vibracional. Isso significa agir sem ansiedade, responder sem reagir, mover-se sem resistência. Quando algo der errado, antes de reclamar ou corrigir, silencie por dentro. Tesla dizia que, nesse instante de pausa, o campo tem a chance de se reorganizar. E muitas vezes, o problema se dissolve sozinho. À noite, antes de dormir, pratique a coerência de gratidão. Lembre-se de um momento do dia em que algo pequeno deu certo. Uma conversa, um gesto, um pensamento de paz. E sinta gratidão real por isso. Essa vibração é poderosa porque fecha o ciclo diário com harmonia. O corpo grava essa frequência enquanto você dorme, e o campo continua trabalhando enquanto você descansa. Com o tempo, essa prática cria um estado vibracional estável. Você começará a perceber coincidências, encontros improváveis, oportunidades que surgem do nada. Nada disso é acaso. É o campo respondendo à sua nova frequência. Mas há algo ainda mais profundo que Tesla queria transmitir. O universo não é uma máquina externa. Ele é uma extensão da sua consciência. Cada vez que você muda sua vibração, você muda o comportamento do próprio espaço ao seu redor. O mundo não reage ao que você faz, mas ao que você é. Você já notou como certas pessoas entram em um ambiente e tudo muda? O ar parece mais leve, as conversas se tornam mais fluidas, o clima melhora. Isso não é carisma, é vibração. Da mesma forma,
Há pessoas que carregam uma energia tão densa que o ambiente inteiro parece se fechar. A diferença está na frequência. E essa frequência pode ser treinada, da mesma forma que se treina um músculo ou uma mente. Tesla acreditava que o ser humano tem o poder de reprogramar sua vibração conscientemente. Ele dizia que a energia responde à repetição, e que quanto mais vezes você sustenta uma frequência, mais fácil ela se torna o seu estado natural. É por isso que o segredo não está em praticar um ritual uma vez, mas em transformar o ritual em estilo de vida. Mas talvez a pergunta mais importante seja: o que você realmente quer vibrar no mundo? Não o que você quer ter, mas o que você quer ser. Essa é a pergunta que define sua assinatura energética. Porque tudo o que você busca, amor, paz, abundância, já existe como frequência. E você pode acessá-la agora sem precisar esperar o futuro mudar. Basta se tornar vibracionalmente compatível com ela. A física quântica moderna confirma o que Tesla já dizia há mais de um século. O observador e o observado são uma coisa só. Quando você muda, o mundo muda. Mas há um detalhe crucial. A vibração não é criada pela mente consciente. Ela nasce da coerência entre mente, corpo e emoção. É preciso sentir, não apenas pensar. É por isso que as palavras sem emoção não criam e os pensamentos desconectados não transformam. O campo responde à energia do sentir. Então, como saber se você está vibrando certo? É simples. Observe sua realidade. A vida é o espelho da sua vibração dominante. Se o que você vive é caos, sua energia está desorganizada. Se é paz, sua frequência está alinhada. A boa notícia é que você pode reajustar a qualquer momento. Cada respiração é uma oportunidade de recomeçar. Tesla costumava dizer que o segredo da criação está na constância da vibração. O universo não responde a picos emocionais. Responde à frequência sustentada. É como uma nota musical. Para que o som se propague, a vibração precisa ser mantida. Por isso, se você deseja transformar a sua vida, não tente mudar tudo de uma vez. Mude a sua vibração primeiro, e o resto virá naturalmente. Agora, imagine por um momento que você realmente aplicasse isso todos os dias, e acordasse em silêncio, respirasse com presença, sentisse gratidão genuína e agisse a partir da calma. Como seria sua vida em um mês? E em um ano? Quantas situações que antes pareciam impossíveis começariam a se resolver sozinhas? Quantas pessoas certas apareceriam no momento exato? Tesla acreditava que essa seria a verdadeira revolução humana, não tecnológica, mas vibracional. Ele dizia que quando a humanidade aprender a controlar sua própria frequência, não haverá mais guerras, doenças ou miséria, porque todas essas condições nascem do desalinhamento vibracional coletivo. E é aqui que tudo se torna pessoal. O seu campo afeta o campo do mundo. Cada vez que você se acalma, o planeta inteiro se reorganiza um pouco mais. Cada vez que você vibra amor, o universo se torna mais harmônico. Você é parte ativa da criação. Então, se quiser aplicar o legado de Tesla na sua própria vida, siga este plano simples. 1. Silencie. Pratique o não pensar por alguns minutos diários. 2. Sinta. Escolha uma emoção e sustente-a até o corpo reconhecê-la como real. 3. Respire. Use a respiração para alinhar mente e corpo. 4. Solte. Confie no campo e evite controlar o resultado. 5. Repita. Torne isso um hábito, não um evento. Esses 5 passos são o ritual vibracional que Tesla praticava e que qualquer pessoa pode realizar. Você não precisa de equipamentos nem de crenças específicas. Precisa apenas de presença. Com o tempo, você perceberá algo extraordinário. A realidade começará a responder de forma mais rápida e suave. As resistências diminuirão. As coincidências aumentarão. E o silêncio que antes parecia vazio começará a se encher de significado. E é nesse ponto que você entenderá o que Tesla queria dizer quando afirmava que quem vibra certo não precisa agir, porque o universo age através dele. Você não precisa fazer o impossível. Precisa apenas se tornar o possível. O resto, o campo, o tempo, o espaço, se encarregará de organizar o caminho. E talvez,
Quando você aprender a vibrar dessa forma, perceba que o maior poder que existe não está em controlar o mundo, mas em confiar nele, porque o universo nunca deixou de ouvir você. Ele apenas esperava que você falasse na linguagem que ele entende. A vibração. Agora, respire fundo. Sinta o silêncio dentro de você. E lembre-se, o poder que Tesla descobriu não está escondido em máquinas, mas em corações coerentes. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, deixe que essa vibração continue. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe sua experiência. Pode ser anônima se quiser. Conte nos comentários o que você sentiu, o que mudou ou o que ainda deseja transformar. Sua vibração pode inspirar outras pessoas a despertarem também. Porque no fim, o universo é um grande espelho. E cada vibração de luz que você emite, por menor que pareça, ajuda o mundo inteiro a se lembrar do que Tesla sempre soube. Você não precisa fazer nada, só vibrar.